Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou Cristina Chagas, mentora comportamental de mulheres, e estou aqui para ajudar você a desenvolver seu autoconhecimento, sua autoestima, sua feminilidade, desenvolvimento pessoal e muito mais. Peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, indicar para as amigas, e aqui no link do descritivo do vídeo você vai encontrar todos os links das minhas redes sociais. Tá, gente? Para conteúdo no Instagram já tem bastante coisa lá sobre feminilidade. No vídeo de hoje, gente, vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos que prejudicam a sua feminilidade. Será que você consegue identificar quais são esses comportamentos? Bom, uma mulher que tem a sua feminilidade bem desenvolvida e trabalhada, ela é uma pessoa que tem uma identidade bem definida. É uma mulher autêntica e sabe como caminhar, sabe se posicionar diante das situações e das pessoas e dos desafios que a vida oferece para ela. Mas primeiro a gente precisa parar para olhar, para entender quais são esses comportamentos que prejudicam a sua feminilidade. Às vezes você tem alguns desses comportamentos e ainda não sabe quais são eles. Por isso eu trouxe aqui uma listinha e eu vou estar lendo para vocês para a gente debater sobre cada um desses temas. Bom, gente, o primeiro ponto é: você é exageradamente reativa à opinião dos outros. Veja bem, você já foi aquela mulher que de repente você foi questionada ou criticada sobre algumas coisas e de repente você reagiu de maneira sempre assim a se defender, a se justificar? Gente, eu já fui essa pessoa, tá? Então eu posso falar isso com propriedade. Uma mulher que tem um posicionamento sempre reativo, sempre tentando se justificar, se defender, é uma mulher que está com o feminino bloqueado. Então você precisa observar se esse comportamento está na sua vida. Um outro ponto é: você se sente frágil ou excessivamente tímida em público? Bom, gente, o fato de ser tímida não é um problema para ninguém. A questão é quando essa timidez começa a prejudicar o seu desenvolvimento, a sua relação com as pessoas. Aí nós temos um sinal de um comportamento feminino bloqueado, sim. Também já fui essa pessoa, tá, gente? Eu era uma pessoa que andava olhando pro chão porque eu tinha vergonha de olhar no olho das pessoas. E agora eu tô aqui, gente, gravando vídeo no YouTube para um monte de gente desconhecida ver o meu trabalho. Então, por aí vocês podem ter uma ideia da mudança e da transformação que Deus fez na minha vida, né? Era uma pessoa extremamente tímida, tinha vergonha de falar com estranhos, né? Esse era um sinal porque eu tinha um feminino muito bloqueado. Então, se você tá apresentando esse sinal, se você tem dificuldade de conversar com pessoas na rua, de fazer perguntas, de tirar dúvidas com gente que você não conhece, às vezes numa reunião de trabalho você tem vergonha de se expressar, você não consegue perguntar nada, você não tem coragem de falar com seu chefe, seu superior, seu supervisor, você se sente inferior, esse é um sinal de uma feminilidade bloqueada. Um outro ponto: você se sente constrangida e insegura diante das situações. Bom, pessoal, é normal nós termos desafios no nosso dia a dia, mas diante das situações, a gente precisa aprender a se posicionar. E uma mulher com feminino bloqueado, ela não vai conseguir fazer isso. Essa mulher, ela vai ter dificuldade sim de se posicionar, vai se sentir insegura, vai se sentir frágil, não vai conseguir resolver os problemas da vida dela. Um outro ponto: você se tornou alienada aos seus sentimentos e em relação também ao seu corpo. Essas questões do corpo, pessoal, são extremamente voltadas para o feminino. Todas as mulheres que têm dificuldade de se aceitar num corpo feminino, todas as mulheres que têm dificuldade de aceitar o corpo que elas têm, seja magro demais, seja gordo demais, seja por outros motivos, essas são questões de uma mulher que precisa urgentemente trabalhar as questões do feminino. Porque, gente, toda a mudança que nós queremos ter no nosso corpo, e é normal que você queira melhorar sua saúde, o formato do seu corpo, isso tudo é normal, gente. O que não é normal é a gente não se aceitar. Primeiro ponto para uma mudança, para melhorar a autoestima, é a aceitação daquilo que somos, especialmente em relação ao corpo, porque eu também já fui essa pessoa, gente. Sempre falo desse meu relato, porque são transformações que aconteceu na minha vida. Muito do que eu trago aqui no perfil para vocês não são só conteúdos que eu li em livros, são transformações que eu mesma precisei passar para poder falar com propriedade para vocês dessas questões do feminino. Eu fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de aceitar o meu corpo, porque eu fui uma adolescente muito magrinha, eu não tinha corpo de mulher, eu tinha corpo de menina quando eu já era praticamente uma mulher.
Então, assim, é muito complexo com o corpo, então eu usava roupas muito largas. Eu não queria nenhum homem, nenhum rapaz olhando para o meu corpo, então eu usava roupas de skatistas, assim, na época da adolescência, né? Calças muito largas, camisetas muito largas, né? Nos anos 90 as meninas usavam um estilo meio grunge, assim, né? Quem é dessa geração vai lembrar disso que eu tô falando. Aquelas camisas amarradas na cintura, que daí já escondia o quadril, as camisetas bem largas, ou às vezes estava com a calça de skatista, com aqueles bolsões bem largos, porque eu não queria chamar a atenção para o meu corpo. Mas naquela época, gente, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu não tinha consciência que isso era um bloqueio de feminilidade. E anos mais tarde, eu continuei tendo esse problema com o corpo, mas já não mais por vergonha de mostrar o meu corpo. Porque eu achava que habitar num corpo de mulher era uma coisa terrível. Eu achava que as mulheres tinham vindo nessa terra somente para sofrer. Então, por aí vocês têm uma ideia de quanto o meu feminino era bloqueado. Eu não conseguia ver a bênção que é ser uma mulher, que é um presente de Deus nascer no corpo de mulher. Eu não conseguia ver nada positivo em ser uma mulher. Então, eu precisei trabalhar muito essas questões em terapias, em vários tipos de terapias diferentes, para poder me conectar com a minha feminilidade e tá podendo passar esses conteúdos para vocês agora. Então, pessoal, essa questão do corpo é algo para vocês olharem. Essas questões que envolvem a menstruação, se você tem bloqueios com o seu período menstrual, se você acha que menstruar é a pior coisa do mundo, isso tudo envolve bloqueios de feminilidade, gente, tá? Prestem bem atenção nessas questões do ciclo, da menstruação, do corpo, porque tudo que envolve o corpo da mulher está relacionado à feminilidade. E se você tem muito bloqueios relacionados ao seu corpo, é porque você precisa trabalhar as questões do feminino em você. Bom, gente, um outro aspecto é, você se tornou dependente demais das outras pessoas. Uma pessoa com dependência emocional, com certeza é uma mulher que está precisando de ajuda na sua feminilidade. Também já fui essa pessoa com dependência emocional, e não só das relações amorosas, mas de todos os relacionamentos. E uma mulher que é dependente emocional de todos os relacionamentos, ela nunca vai poder ser protagonista da própria história. Então, ela nunca vai poder estar com a sua feminilidade bem desenvolvida. Por esse motivo, se você tem esse sinal de dependência emocional, é porque você também precisa trabalhar as questões da feminilidade. Você acha difícil encontrar ou seguir o seu propósito de vida? Esse também é um sinal. Por quê? Se você está com muita dificuldade de entender por que você nasceu mulher, por que você nasceu na família que você nasceu, por que você recebeu alguns dons e habilidades na vida e não consegue colocar isso a serviço do mundo, é porque tem alguma questão aí do seu feminino que você precisa olhar. Você se sente sufocada pelas necessidades e pelas expectativas das outras pessoas e não consegue dizer não. Gente, você viver em função de outras pessoas e sempre dizer sim para todo mundo, você vai estar dizendo não para você. E uma mulher que tem dificuldade de dizer não para os outros é uma mulher que não está conseguindo se posicionar. E se ela não está conseguindo se posicionar, é porque está faltando trabalhar as questões da feminilidade. Então, olha para esse sinal. Será que você é uma pessoa que não consegue impor limite aos outros? Será que você é uma mulher que não consegue dizer não para as pessoas? Lembre-se sempre, dizer sim para todo mundo é dizer não para você. Um outro ponto é, você acha difícil expressar seus verdadeiros sentimentos ou ideias. Se você tem muita dificuldade de expressar o que você sente sem magoar os outros, se você tem dificuldade de expressar o que você pensa de uma maneira assim, sem brigar, sem criticar, apenas expressar a sua opinião, isso é um sinal que em algum momento, até lá na sua infância, você teve a tua feminilidade bloqueada assim, né? Então esse é um comportamento que sinaliza que você tá com a sua feminilidade aí meio atrapalhada. Então olhe para essas questões, tá bom? Entenda que você precisa aprender a expressar o que você sente, principalmente, gente, na relação amorosa. Se você é casada, se você tem namorado, você precisa aprender a expressar o que você sente, sem fazer drama, sem se fazer de vítima, apenas aprender a se posicionar e a falar o que você sente.
certo? Porque o sentir, o falar, o expressar sentimentos é muito do feminino. E quando a mulher não consegue fazer isso, é porque ela tá com um comportamento aí que tá prejudicando a feminilidade dela. Um outro ponto, você se sente esgotada ou drenada pelos outros durante a maior parte do tempo. Bom, se você está permitindo que outras pessoas venham ficar o tempo todo drenando a sua energia, despejando o problema delas em você, transformando você no caminhão do lixo emocional delas, é porque está faltando posicionamento. E se está faltando posicionamento, é porque você é uma mulher que precisa trabalhar mais a sua feminilidade. E por último, gente, se você está constantemente procurando o seu eu sem sucesso. Bom, pessoal, às vezes a pessoa passa uma longa parte da vida tentando descobrir quem ela é. De fato, isso é uma busca eterna, né, gente? Nós vamos morrer e não vamos descobrir quem nós somos. Porém, eu posso dizer para vocês que o autoconhecimento, ele muda muito a nossa vida. A partir do momento que eu comecei a buscar autoconhecimento, foi quando eu entendi todas essas questões da minha feminilidade que precisavam ser trabalhadas. E foi a partir dessa busca por mentorias, por treinamentos, por terapias, é que eu consegui identificar várias questões ali na minha forma de funcionar diante da vida e como que eu poderia trabalhar isso, né, no meu dia a dia, através dos exercícios, através das meditações, através de outros procedimentos que eu aprendi a realizar e que aos poucos eu vou ensinando para as pessoas nas mentorias que eu atendo ali individual. Então, se você ficou interessado e quer aprender um pouco mais sobre esses comportamentos aqui que bloqueiam o seu feminino e quais atitudes você deve fazer para poder sair desse lugar, agenda um horário comigo, tá bom? No link aqui do Instagram, você pode me chamar no direct ou lá pelo meu site, tem o botão do WhatsApp, você pode me chamar e agendar o seu horário numa sessão individual. Eu adoraria atender você e tá te ajudando nessas questões da feminilidade, gente. Posso dizer para vocês, por experiência própria, a vida de uma mulher muda completamente quando ela começa a se conectar com as questões do feminino e desenvolver a sua energia feminina e colocar isso a serviço do mundo, a começar abençoando as mulheres do próprio clã e depois as outras mulheres, que é o trabalho que eu estou fazendo hoje. Então eu deixo para você esse convite, busque desenvolver a sua feminilidade. Busque não só para você arrumar um namoro, um parceiro, tá? Ou para melhorar o seu relacionamento afetivo. Lógico, isso tudo é uma consequência. Você vai conseguir melhorar todas essas áreas da sua vida. Mas primeiramente, você precisa buscar a sua feminilidade porque você precisa ser curada. Porque você precisa ser transformada. Porque você precisa ser uma pessoa melhor para si mesma. Então essa tem que ser a sua principal motivação para buscar a cura do feminino. E eu gostaria de ser uma mentora e acompanhar você nessa jornada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero vocês lá nos meus conteúdos do Instagram. Tchau, tchau!